Você tinha pegado? Ah, pouco. 12h04, vamos lá. Ok? Começou. Ok. Então, boa tarde, bem-vindos a mais essa sessão do Minhoca Imagem, cada vez mais desafiadora e cada vez com QI mais elevado das pessoas que estão aqui do lado da gente, né, Edileide? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos. O microfone está funcionando. Boa tarde a todos. Hoje temos um convidado super especial, que é o Dr. Luiz Fernando Tanajura, que nos deu a honra de participar hoje da nossa sessão de Minhoca Imagem. Do meu lado direito, a doutora, já da diretoria, a doutora Mariana, doutor Paulo também da diretoria, e o doutor Tito Paladino, que já é membro honorário da nossa casa. Então, temos um caso hoje, mais uma vez, um caso bem interessante, que esse realmente nos impressionou muito a evolução desse paciente. Quem vai apresentar o caso é a doutora Muriele Rosa, e no final a doutora Flávia Girard vai fazer alguns comentários sobre o caso apresentado. Então, agradeço a presença de todos. Vamos então começar, doutora Muriele. Boa tarde. Vamos iniciar aqui o caso, né? Paciente, sexo masculino, 52 anos, trabalhava de carregar peso, né, descarregar caminhões e sempre praticava esporte, principalmente futebol. De antecedentes patológicos, ele é ex-tabagista, com 20 anos maço, tem um histórico de hipotireoidismo não tratado, uma obesidade grau 1 e uma hipertensão já diagnosticada há um tempo, mal controlado com relação à adesão medicamentosa. De antecedentes familiares, o irmão faleceu de morte súbita aos 58 anos, mas ele tinha um enfisema pulmonar que não fazia tratamento e ele acabou tendo um Covid grave com acometimento pulmonar severo no período próximo a esse óbito. Ele tem mais 3 irmãos com hipertensão e uma irmã que tem retardo mental. De HDA dele, é um paciente que chegou para a gente dia 7/10 de 2021, com relato de cansaço e fadiga aos maiores esforços, acompanhado de uma dor precordial opressiva que cedia 2 minutos após o início do repouso. Ele atribuiu esse cansaço ao Covid, que ele tinha contraído há uma semana antes, e após 2 semanas ele acordou com essa dor precordial opressiva, que durou em torno de 10 a 15 minutos, e não procurou atendimento médico no momento. No dia seguinte, ele voltou a ter a mesma queixa, com uma dor um pouco mais forte, no qual ele procurou o pronto-socorro no dia 10 de 2021. De medicações, ele fazia uso de atenolol de 25, hidroclorotiazida de 25 e captopril de 25. Ao exame físico, ao chegar no Instituto Dante, não apresentou nenhuma alteração significativa, passando todo o exame físico normal e sinais vitais normal também e assintomático no momento. Nos exames laboratoriais dele, esses primeiros exames foi feito na UPA, onde ele recebeu o primeiro atendimento, ele chegou na madrugada do dia 6, e do dia 7 já é o nosso exame de admissão no pronto-socorro. Ele tinha uma CKMB de 74, externa, e o de 6,77 a nossa. As 2 troponinas dele já apresentavam uma alteração bem significativa em relação ao valor de referência, sendo as 2 troponinas ultrassensíveis. A CPK dele manteve-se elevada, a creatinina teve uma piora na nossa avaliação, e aqui ele foi feito o diagnóstico de diabetes mellitus, no qual ele não conhecia o quadro, com uma hemoglobina glicada de 12,6 e uma glicemia de jejum de 270. De ProBNP, ele tinha 3.300 no nosso valor aqui do hospital. Em relação ao eletrocardiograma dele, a doutora Mariana vai falar. Vai acabar a reunião. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite. O que eu estou entendendo, a gente está diante de um paciente masculino com vários fatores de risco para doença arterial coronariana, que existe aí uma história aí de um possível COVID, que talvez a gente sempre pensa no Minhoca Imagem, numa possível miocardite. Então, pensei em alguma coisa assim. Opa, agora sim. Mas agora, com a presença do Dr. Luiz Fernando, a gente usa a perspicácia. Então, a gente tem aqui um paciente
com uma dor precordial, uma frequência cardíaca está normal, ele tem um eixo um pouco desviado para a esquerda, às custas de uma área eletricamente inativa em parede inferior. Além disso, ele também tem uma área eletricamente inativa em parede anteroapical, então é anteroapical inferior, com supradesnivelamento do segmento ST. Esse é o tipo do eletro que nós não gostamos de receber, porque quando a gente olha parece que não tem nenhum R, é tudo Q na parede anteroapical inferior. E apesar dele ter esse supradesnivelamento do segmento ST, o que me parece é que já é uma síndrome coronariana aguda aí em evolução. Eu não sei se na nossa apresentação ele tinha alguma dor precordial mais forte, mais importante, eu não sei determinar o pico da dor, mas o que me parece é que eu tenho aí uma área eletricamente inativa já em parede anterapical e inferior, com supradesnivelamento aí, mostrando uma corrente, uma oclusão coronariana aguda em evolução. Esse eletro, doutora, ele já sentia essa dor, e essa dor veio progredindo, esse eletro foi no pico da dor dele. E esse próximo eletro aqui foi o nosso de admissão 48 tirar uma horas dúvida depois, com você, por favor? Quanto tempo antes dessa data, que esse eletro é de 5 de outubro, começaram os sintomas mais intensos que ele procurou esse hospital externo? Eu posso responder, ele contou essa história para mim, que ele teve uma dor 2 dias antes de procurar o PS, ele estava dormindo, acordou com a dor, e a mesma dor que ele sentiu 2 dias depois. Aí ele começou a gritar por ajuda, mas quem estava junto com ele não acordou, ele gritou, ninguém acordou, aí ele resolveu dormir. 2 dias depois ele voltou a ter uma dor. Então até ele falou que as pessoas acharam que o infarto dele tinha sido esse da noite, que não acordou ninguém. Quando o pessoal fala de questões sociais como fator de risco, esse é um bom exemplo, né? E esse próximo eletro é 48 horas depois, quando o paciente já chegou aqui no instituto e ele já estava sintomático. Então, porque eu entendi, ele teve uma dor, a dor mais forte dele foi no dia 3, ele procurou um pronto-socorro no dia 5, que foi aquele eletro, e esse eletro aqui é do dia 9 ou é de 48 horas depois, do dia 7? É do dia 9, mas ele é dia igual 9. ao dia 7. Ah, tá. Tinha um 7 igualzinho a esse. Tá, a gente entendi. optou em não trazer o do dia 7 para não trazer tanto o eletro assim, mas era idêntico a esse. Tá ótimo, então tá. Então agora ficou claro que não mudou, né? Em relação ao anterior, a gente mantém aí a área eletricamente inativa em parede inferior e ainda mantém esse supradesnivelamento do segmento ST, mostrando que é uma síndrome coronariana aguda aí que evoluiu. Se esse padrão se persiste aí por mais tempo, habitualmente descrito entre 7 a 14, a gente pensaria até em aneurisma, mas é muito recente, pensando que o acontecimento dele foi agora do dia 3, ainda imagino que seja da oclusão coronariana aguda do dia 3. Você poderia pensar numa pericardite, Maria? Doutora, só pericardite não. Teria que ser associado. miopericardites na melhor das hipóteses, porque ele levou toda a parede anteroapical, ele já não tem QS de V1 a V6, né? A gente não tem nada de R em V5 e V6, a gente tem QS. E a gente tem também, em parede inferior, me dá a impressão, D2 está com baixa amplitude, mas me dá a impressão também que é Q, em em D2, AVF e D3, pensando também em área eletricamente inativa em parede inferior. Perfeito. Você ia pensar que esse paciente perdeu uma boa função ventricular, né? Devia ter uma fração de ejeção reduzida aí com esse eletro. Quer comentar, Luiz Fernando? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui na presença de todos, não apenas amigos, mas autoridades da cardiologia, né? Bom, então é um indivíduo jovem, com múltiplos fatores de risco da doença coronária, que me parece que desconhecia o diabetes, porque isso nem fazia parte da anamnese inicial. Um indivíduo que tem uma clínica muito típica, sugestiva de doença coronária com angina aos esforços, e posteriormente com sintoma em repouso, que quem olha o eletrocardiograma faz o diagnóstico do infarto com elevação do segmento ST. O que eu acho estranho é que existe um acometimento também da parede inferior, o que sugere, obviamente não são uma série de informações que nós vamos confirmar com o desenrolar do caso e dos fatos,
é que talvez este homem tenha tido um infarto silencioso prévio no passado da parede inferior, que não me parece que tem um supra tão claro, e um infarto agudo do miocárdio da parede anterior extensa, confirmado por elevação dos marcadores, e como a Mari comentou, essa persistência da elevação do segmento ST, eu estou de pleno acordo, é muito difícil você raciocinar como sendo um aneurisma do ventrículo esquerdo com um período muito curto de evolução, mas se você somar ao detalhe de ter uma BNP de 3.000, tudo leva a crer que deve ter sido um infarto de grande extensão, certo? Com uma grande disfunção ventricular. Uma longa DA poderia justificar esse elétron na parede inferior? Poderia, eventualmente, você tem aquilo que se chama de uma DA tipo 4, que ela, inclusive, nutre uma parte da parede inferior, e você pode ter um eletro compatível com o infarto anterior e alguma repercussão inferior também. Sem dúvida, poderia. Dando continuidade, agora a gente vai chamar o Dr. Paulo para avaliar o raio-x do paciente. Bom, boa tarde com todos, muito obrigado pelo convite, fazer parte aqui. Então, no contexto em paciente que comparece no pronto-socorro com clínica sugestiva de síndrome coronariano agudo, além das avaliações clínicas, é interessante ver esses sinais de comprometimento, a famosa escala de Killian, né? Então, a gente observa sinais de aumento da vascularização a nível periliar nos lóbulos superiores, a área cardíaca está aumentada, as custas de câmeras esquerdas, e a gente vê que não tem derrame pleural e nada, mas sim tem uma imagem sugestiva de congestão pulmonar. Então, é muito sugestivo, né? O paciente com uma disfunção e com quadro de congestão pulmonar. Dando continuidade, né? Aí agora a gente interroga qual que é o diagnóstico do paciente, né? Ele estava com uma pericardite aguda, era realmente uma síndrome coronariana, era uma miopericardite, foi um quadro de minoca ou era miocardiopatia hipertrófica? Para a gente ter trazido esse caso para o mioquimagem, não deve ser um infarto sozinho, né? Sempre tem alguma coisa a mais. Mas Alguma coisa levanta a mais. a mão quem acha que é pericardite. Teve uma pessoa que levantou a mão ali atrás. Levanta a mão quem acha que é uma hipertrófica. Tem mais duas pessoas levantando a mão. Quem acha que é minoca? Por que O resto acha que é hipertrófica? DAC. Por que hipertrófica, né? Por que hipertrófica? Eu te pergunto, Edilide, por que hipertrófica? Eu acho que até nesse momento a gente não tem nenhum dado, né? Na verdade, o diagnóstico de hipertrófica é feito por ecocardiograma, né? Ou algum outro método de imagem, quando a gente encontra algum aumento de espessura além de 15. Mas nesse paciente a gente não tem um eletro, até agora não viu imagem ainda, né? Mas não temos um eletro ainda, nem com HVE. Você não pensaria em hipertrófica nesse paciente de jeito nenhum, né, Mariana? Nenhum elemento. E aquela irmã dele com retardo mental? Você pode te dar uma dica na história? Pois ou é, só a um irmã, azar? aí na família, acho que todo mundo é hipertenso, deve ter DAC também, né? Eu pensaria mais que a morte súbita do paciente, do irmão que morreu com morte súbita, tinha sido mais por DAC do que por outra doença Ou genética, né? hipertenso, a gente pode pensar num AVC também, né? Que Também, né? Um aneurisma de aorta, tem vários outros motivos, né? Agora, dando continuidade, a gente tem a pergunta, né? Qual que é a conduta perante o paciente agora? A gente solicita um CAT, um ecocardiograma, faz um anjo TC, uma cintilografia, uma ressonância, ou a gente volta a avaliar esse eletro da fase aguda para tentar buscar algo novo? Quem pediria um cateterismo imediatamente? Doutor Ianato pediria, acho que todo tem mundo umas aqui. 7, 8 mãos levantadas. Inclusive, nosso especialista aqui. O pediria- Paulo também levantou a mão ali atrás. Quem pediria cintilografia, lembrando que a doutora Paula não está na reunião? Não. Isso já induziu um pouquinho a Quem resposta. pediria ressonância, lembrando que Ibrahim está na reunião. Mas, na verdade, o exame que foi pedido foi uma ressonância mesmo. Foi uma Porque ressonância. entrou no protocolo da Bárbara Valente. Tá. Explica esse protocolo, Ibrahim. Esse protocolo é o seguinte, a Bárbara está fazendo um protocolo para ver se vale a pena ou não revascularizar pacientes quando eles passam da janela que a gente considera ótima para fazer reperfusão na fase aguda do infarto. Então, os pacientes vêm, dentro dos primeiros 10 dias de evolução do infarto, são submetidos primeiro a uma ressonância. Se a ressonância encontra viabilidade na área infartada, eles são todos submetidos a tratamento intervencionista, ou seja,
se coloca um stent, geralmente, porque ninguém foi para a cirurgia, naquela parede infartada. Se os pacientes não mostram viabilidade na parede infartada, então os pacientes são então randomizados, metade é mantida em tratamento clínico e metade é submetida à reperfusão para ver o que acontece. A gente não sabe que vai melhorar, se vai melhorar. Não sabe mesmo. Esse é o objetivo do trabalho, é descobrir se vai melhorar ou não. Perfeito. Aí aqui, né, a gente acabou voltando ao eletro, que mesmo com as novas suspeitas, não mudou muita coisa na nossa conduta, não. Aí agora a gente chama de novo o doutor para fazer a avaliação da ressonância magnética. Apesar de todos terem decidido o CAT, foi a ressonância o primeiro exame. É que nesse caso, né, por ter caído no trabalho, a ressonância vem antes, né? Habitualmente, eu também teria levantado a mão no caso da Cine. Bom, a gente vai conversar agora sobre a ressonância. A ordem, a gente inverteu um pouquinho, um paciente protocolo de estudo, mas não por isso menos interessante. Então, essas imagens inicialmente axiais, que mostram uma varredura de localização do coração, etc., já chama a atenção que a gente viu uma área cardíaca aumentada com discreto derrame pericárdico. Então, imagens de Cine, a gente percebe que a função sistólica ventricular é bem acometida às custas de território anterior. Então, tem uma cinesia anterior, a cinesia na porção apical, e o que chama mais atenção é esse aumento da espessura a nível basal, anteroceptal. Agora, eu vou colocar uma imagem para vocês aqui. Na sístole ventricular, quando neixo curto encurta, vocês veem que tem um jato de aceleração na topografia da via de saída, que é um achado muito comum quando a gente observa em pacientes que têm um aumento assimétrico da espessura com sinais de obstrução de saída na via de saída. Então, esse é um achado muito interessante, né, vendo que todo o quadro clínico estava indo para um paciente com síndrome coronária agudo, fase subaguda, sintomático, eletrosugestivo, mas como assim tem um aumento assimétrico da espessura com um gradiente de aceleração em repouso na via de saída? Então, é um paciente com um septo aferido pela ressonância magnética de 18, tá? Assimétrico, versus parede lateral. Nas imagens, eu quero voltar aqui no sinistro curto, percebam como o sinal do miocárdio é preto e a cavidade branca. Então, quando a gente faz injeção de contraste, a gente observa, justamente percebam como aqui aparecem áreas de hipossinal a nível da ponta. Essa é uma imagem de cine pós-contraste. Então, o que a gente estava conversando aqui em eixos longos, percebam o jato de aceleração na topografia da via de saída do ventrículo esquerdo, um hipossinal acometendo o segmento anteroceptal, o ápex, muito sugestivo de obstrução microvascular, com uma discinesia do ápex e com uma imagem sugestiva de trombo que a gente vai conferir. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade desse método sempre. O que é mais extenso? A oclusão da microcirculação ou a área de hipocinesia? Então, nesse caso. Nesse caso, a área da cinesia é bem maior do que a obstrução microvascular, né? Não acompanha todos os segmentos, embora a extensão seja muito grande. E aqui percebam uma coisa bem interessante. Isso aqui que a gente está vendo é líquido pericárdico. Então, pacientes que têm infartos muito extensos costumam ter sim um acometimento pericárdio inflamatório e tem sim um derrame pericárdico restrito mais ao ventrículo direito. Então, a função sistólica ventricular, com as custas dessa alteração segmentar, ficou em 39%, e a massa, embora seja uma fase aguda de infarto, a gente tem muito cuidado em avaliar a quantificação de fibrose da massa em um paciente que tem um quadro subagudo de infarto, porque a gente sabe que muito desse volume extracelular é decorrente também de um processo inflamatório. Então, tem que ser analisada com muito cuidado, embora já seja um paciente que tenha achados sugestivos de cardiomiopatia hipertrófica. Então, aqui uma imagem ponderada entre dois, que palavra bonita só para falar que tem um acúmulo de líquido no miocárdio. Então, percebam vocês, primeiro, o trombo que a gente tinha observado na cine, ele brilha, então chama a atenção que fosse um trombo recente, tá? E no miocárdio, percebam como o sinal no território da artéria descendente anterior apical, anteroceptal médio, brilha mais. Agora, se a gente colocar cores, né, a vida é colorida, então
observamos com muito mais facilidade a presença de edema no território da DA, sendo um edema muito, muito significativo, muito edema, um quadro muito subagudo. A imagem de perfusão é nada mais do que a dinâmica de contraste entrando no miocárdio, no coração. Então, aqui percebam vocês como tem dois tipos de sinal, tá? Um sinal que fica restrito, mais fixo na ponta, já começa a perfusão mais preto, e aqui aos poucos começa a hipoperfundir. Isso é muito, muito sugestivo de que tem um trombo nessa região. Então, a perfusão não só serve para isso, senão também serve também para ver o trombo. Paulo, esse edema não poderia justificar o aumento da espessura? Pode sim. Eu vou mostrar no realce tardio, mas já que a gente conversou aqui, percebam como o edema não só acomete a porção apical, ele acomete também a porção basal. Tá? Então, aí fica a dúvida, será que esse edema também causou essa obstrução dinâmica? Tá? É uma boa pergunta. Então, quando a gente parte já para as imagens de realce tardio, essas são imagens em eixo longo, onde a gente observa onde que ficou o contraste, né? Então, percebam que em segmentos da parede anterior, o ápex realce tardio transmural, com imagem sugestiva de trombo, ele percorre o segmento médio, acomete também o anteroceptal basal, mas vocês veem que essa espessura aumentada também é na porção da via de saída do ventrículo esquerdo. Quando a gente vê o realce tardio em eixo curto, que é essa imagem aqui, percebam como o acometimento da fibrose acomete toda a espessura do septo desde a base. Tá? Então, o edema já tinha falado para a gente que essa espessura estava muito aumentada, um quadro muito agudo, e não só isso. A gente observa também que o pericárdio tem um aumento da espessura, que além do derrame pericárdico restrito à parede livre, a gente estabelece o diagnóstico de um paciente com infarto território da artéria ascendente anterior, subagudo, né, por conta do edema, sem viabilidade nos segmentos acometidos, até pela informação de obstrução microvascular, com discinesia da ponta, sugestivo de aneurisma com trombo, e uma pericardite pós-infarto, né? Então, essa seria a impressão diagnóstica e essa seria a ressonância inicial. Existe algum indício de ruptura ventricular em algum local, Paulo? Excelente pergunta. Essa é uma imagem, uma dúvida muito frequente dentro de infartos tão extensos que a gente sempre tem que ter na mente e nunca esquecer de checar isso. Então, as imagens primeiro cine chamam a atenção. A perfusão miocárdica mostra que todo esse conteúdo de contraste que chega no miocárdio acaba difundindo simultaneamente na estrutura miocárdica, quando não aparenta muito uma sensação de ruptura ventricular, além do que talvez o derrame teria sido um pouquinho mais localizado e talvez mais extenso. Então, em princípio, não tem sinais sugestivos de ruptura. Deixa eu te perguntar uma coisa, o fato da contratividade ser bem melhor na região basal, né? Não deveria ter mais edema na região basal para justificar a espessura ser maior nessa região, né? O que você acha, Ibrahim? Justificar toda aquela aumento de espessura, 18 milímetros por edema, é possível essa magnitude de espessamento ser edema? E você ter mais edema nas porções distais que estão afiladas, né? Então, isso pode levar a gente a pensar mesmo que parte dessa espessura deve ser o que o paciente tem, não apenas pelo edema, porque se fosse apenas pelo edema, como naquele caso que você teve, é um aumento que foi até uma confusão com cardiomiopatia hipertrófica concêntrica, né? Porque a gente não vê essas alterações tão regionais. E a intensidade do edema, como o Paulo mostrou muito bem naquelas imagens coloridas, ele é mais intenso na ponta do que na base. Ele existe, mas ele é mais intenso na ponta, onde você não tem esse aumento de espessura. Então, seu raciocínio está bem confirmado nessa imagem. Então, a gente tem dois motivos para a supra DST, né, Mariana? Temos o aneurisma e temos uma pericardite associada ao infarto, né? Duas coisas. Eu acho que eu estou até meio perdida. A gente está com um paciente que, de fato, ele tem tem um infarto em território de DA e ele está com um septo também aumentado, que pode ser tanto pelo edema, mas uma hipertrofia
também uma miocardiopatia hipertrófica associada. Tá, então realmente não existe outro realce tardio, a não ser pensando numa lesão transmural mesmo, pela descendente anterior, não teria outro. Tá bom, tá, pensei. Organizei meu pensamento. Uma coisa rápida, Edilete, para nós vermos como é que medicina, a cada dia nós vemos coisas inusitadas, né? Veja, o mais comum é, por exemplo, um paciente que tem uma valvopatia, uma miocardiopatia hipertrófica, que vai fazer uma cinecoronariografia, de repente você identifica uma lesão coronária, ficou doente, sem nenhuma suspeita disso. Aqui é exatamente o inverso, né? Um paciente que tudo leva a crer que teria uma doença coronária isolada, incluindo clínica, eletro, marcadores, etc., e de repente se flagra uma outra cardiopatia na ressonância, né? Só um detalhe confirmando, a gente não observou pela ressonância um acometimento do ventrículo direito, tá? Só foi restrito mais a ponta e o segmento apical também, mas o ventrículo direito estava ok. E a gente sempre costuma dizer que o hipertrófico sofre mais com a DAC do que o não hipertrófico. Ele já tem de base uma isquemia crônica, uma desproporção fibra-vaso, doença de microcirculação, um monte de coisa. Ele tem uma DAC associado, isso para ele representa muito mais do que uma pessoa sem hipertrófica. E a gente viu um edema bem importante. Esse edema que costumam ver no infarto anterior, queria a opinião de vocês, é comum ver esse Nesses casos da Bárbara, a gente tem aprendido que sim, porque a gente não costuma, felizmente aqui no Dante, a gente não costuma ver muito infarto não tratado. Então, nesses casos que chegam já com 3, 4, 5 dias às vezes, de evolução, a gente observa graus assim intensos de edema. Isso não é diferente desse paciente? Não. O que é diferente nele é a localização, né? Que ela é, como a gente chamou a atenção, muito mais tensa na ponta do que na base. Geralmente, quando a gente tem esses edemas, eles pegam de uma maneira homogênea toda a extensão. Então, pode ser que isso, a quantidade de miocárdio diferente seja. Mas não depende do local da obstrução, por exemplo, se for bem proximal na DA, não deveria por aqui também a gente chutaria que a oclusão foi proximal, porque a gente já tem no septo lá. E deve ser uma DA que tem, deve ser uma circunflexa, talvez que tenha um pouco mais de marginais, porque a gente está vendo que parte da parede lateral está preservada. Então, parte da parede lateral alta é contínua. Pode ver que as porções da parede lateral alta ali não tem muito edema, nem tinha muito realce quando ele mostrou. Então, a gente está chutando que seja uma oclusão proximal, né, de DA, com marginais irrigando a maior parte da parede lateral mesmo. O fato Se não do for, SAM, corta essa parte da edição. o fato do SAM lhe chama muito a favor de que você tem hipertrófica mesmo, Ibrahim. Eu podia um edema, causar obstrução de via de saída e fazer o SAM. Então, é um SAM, eu até comentei com você em off, né? É um SAM como poucas vezes a gente vê tão característico, né? Isso fala muito. E outra coisa, exatamente nessas 3 câmaras, que é a imagem à direita de quem olha, é o septo com morfologia muito de hipertrófica também, né? Que a gente vê que é o septo se projetando em direção à via de saída do ventrículo esquerdo, e ali a gente vê o folheto da mitral e o turbilhonamento acontecendo exatamente onde o folheto anterior da mitral está mais próximo do músculo cardíaco. Então, é um turbilhonamento subaórtico mesmo, e isso a gente, é uma morfologia, claro. Na medicina, cada história é uma história, e no Mioc Imagem, cada história são 10, né? Então, sempre tem a variação, mas ela é muito... faz a gente pensar muito em hipertrófica. Assim. Então, quem falou hipertrófica que acertou, foram quantas pessoas? Foi o pessoal que tinha feito o mapeamento genético do paciente, né, Levan? Só complementando um detalhe, então, a análise morfofuncional e caracterização tecidual, não esquecer que tem uns outros achados que também chamam a atenção no hipertrófico, por exemplo, traveculações, né, ou implante até anômalo dos músculos papilares, que também são achados que chamam a atenção. O doutor Tito vai analisar o primeiro ecocardiograma, não de hoje, o primeiro que se encontrava no prontuário, né, Tito? Esse não tem imagem, não é isso? Acho que é só o laudo anterior. Bom, de cara a gente olha, o autor da Mioc Imagem, a gente explica, né, do lado esquerdo tem as medidas que eram padrão no momento que foi feito o exame. Então, eu tenho um ato esquerdo e um diâmetro diastólico dentro da normalidade, do que a gente considera no guideline. Tem uma queda significativa da fração de ejeção, graduada como uma disfunção moderada, uma fração de ejeção de 34%. O septo e parede posterior, 12 milímetros e 11 milímetros, lembrando que esse septo não é o septo todo, não é a maior espessura do septo,
é no segmento basal da parede anteroseptal, que é a medida padrão para a gente colocar nos laudos, e qualquer outro achado a gente coloca na parte escrita. Tem um aumento da marca indexada também, e do lado direito, na parte do texto, aí sim eu encontro o lado escrito, que a maior espessura é de 18 milímetros. A gente tinha esse gradiente que a ressonância olhou muito bem, na via de saída de 43, e com a valsalva ia para 91, então bastante significativo, uma nova valsalva. Pelo perfil, digamos assim, o fenótipo do ventrículo ali, a gente consegue dizer que era esperado que aumentasse bastante a compressão, e a alteração contrátil, semelhante à da ressonância, essa cinesia na região apical e também segmento do septo. Basicamente isso. Ok. Esse gradiente médio é de ventrículo esquerdo, né? Foi colocado de direito, mas está errado, né? Isso. Antes do Luiz Fernando mostrar a cine, eu queria te perguntar uma coisa. Isso podia ser uma necrose sem lesão coronária do hipertrófico? Você pensaria nisso? Ah, não, aí não dá. Aí a perda é muito grande, né? A gente não vê isso nem quando a gente faz uma ablação com álcool, fazer um infarto de tal magnitude, fazer um aneurisma de ponta. Eu perguntei, eu não conheço o caso, mas para mim teve uma outra coisa que me faria descartar e pensar mais em doença coronária. A fração de ejeção está muito baixa. Quando tem essas necroses, eles não costumam cair tanto, né? Para 34, 30 de fração de ejeção. Então, nesse caso, eu também apostaria na doença coronária. Por exemplo, aqui nós vimos que a necrose ela é restrita, em geral, aqui a um local segmentar sugestivo de doença coronária. Você, quando tem uma necrose secundária, miocardiopatia hipertrófica, ela costuma ser mais difusa? Sim. Ibrahim responde melhor do que eu, mas costuma ser médio ventricular, né, na parede, na região média, e PETs, né, que a gente chama de pontos, né, não é uma parede estesa. Aliás, eu costumo só ver meus realces tardios quando são transmurais de doença coronária. Eu digo assim, porque junta tudo, aí isso aqui dá para eu ver na minha tela, mas quando é da miocardite, da miocardiopatia hipertrófica, eles são menores, né, não tem tantas fibras mortas uma ao lado da outra, aí às vezes não brilha tanto o realce tardio como brilha do infarto, né, Ibrahim? Me corrija, por favor. Bom, então vamos ver essa cinecoronariografia, nós vamos ver juntos, eu não vi esse exame antes, então, para aquelas pessoas que estão menos afeitas ao manejo da doença coronária, hoje a estratégia invasiva já há muitos anos é superior à estratégia conservadora, principalmente no infarto com elevação do segmento ST. Então, aqui nós podemos observar a artéria coronária direita na projeção oblíqua esquerda, um vaso dominante, aparentemente sem nenhum tipo de lesão significativa. Não me parece haver, pelo menos pelo que eu vejo aqui, uma circulação colateral exuberante para o território da coronária esquerda. Vamos em frente. Bem grande essa coronária direita, né? Aqui nós vemos um tronco da coronária esquerda sem doença significativa, ou se tiver alguma aterosclerose que não chame atenção. Artéria circunflexa nessa primeira projeção oblíqua direita não me parece com lesões significativas, embora não esteja claro aquela lesão ou do ramo intermédio ou do ramo marginal, e me parece haver uma suboclusão da artéria descendente anterior na sua porção proximal, que com claro distúrbio de fluxo, que é muito comum em casos de insuficiência coronária aguda. Acho que nós todos esperaríamos encontrar um vaso ocluído, aparentemente está subocluído, lembrando a todos que existem casos em que o vaso se oclui inicialmente e depois existe uma recanalização espontânea. Infelizmente, não há tempo de preservar a função ventricular, claro, nós vamos olhar aqui, deve ter ventriculografia, mas um infarto com suboclusão por enquanto, que muito provavelmente teve uma oclusão que recanalizou espontaneamente. Vamos em frente? Essa projeção cranial direita, que é feita para se ver melhor principalmente as lesões das porções proximais da descendente anterior, me parece ter um ramo diagonal que é de porte entre pequeno e médio subocluído na origem, e, claro, uma lesão muito grave na porção proximal da artéria descendente anterior, com fluxo contemporâneo time 3. Mesmo aspecto na oblíqua esquerda, que a descendente anterior, claro, é o vaso que está à esquerda, a circunflexa é o vaso que está à nossa direita, mesmo aspecto. Essa é uma projeção chamada de Spider View, que também é utilizada para se ver as porções proximais da DA.
Ali me parece que, de fato, tem uma lesão grave na origem do ramo diagonal e a suboclusão da descendente anterior fica muito clara, como já era claro nas demais projeções. E a função ventricular esquerda, há uma perda anteroapical, antero-inferoapical, aliás, sugestiva que, de fato, é uma grande DA que contorna a ponta. Certo? E agora me pareceu um detalhe, você volta uma, por favor, que é o contrário do que eu imaginava, que eu esperava ver uma parede anterior absolutamente discinética. Ela me parece ter, inclusive, alguma contratilidade na parede anteroapical, uma perda maior na parede apical, e acho que justamente com esses detalhes todos, que nós já vimos ali, que já tem um balão insuflado ali na próxima visão, que nós vamos ver melhor, mas a pessoa que fez a cinecoronariografia, acho que ficou com a mesma impressão, da possibilidade, inclusive, de algum grau de recuperação da contratilidade, que não teve dúvida de fazer angioplastia. Embora também talvez isso possa ser pelo fato de participar desse protocolo de estudo, que eu não sei se esse paciente foi de fato randomizado, e se foi randomizado, muito provavelmente já talvez fosse algum tipo de viés do próprio protocolo. Mas a minha impressão aqui é que o doente tem uma disfunção menos acentuada do que eu esperaria, por tudo que nós vimos até o momento, e independentemente dele ser de algum tipo de protocolo de estudo ou não, eu tenho a impressão que quem fez ficaria com essa impressão de uma chance de melhora da contratilidade ventricular, e como a lesão também é de muito simples manejo por meio da angioplastia, o paciente deve ter sido submetido à angioplastia, provavelmente com sucesso, né? Uma lesão muito adequada para se fazer angioplastia. Eu tenho a impressão que 9 em 10 cardiologistas indicariam intervenção, depois de ver esse conjunto de detalhes mencionados, né? Então, ali o balão insuflado, não sei se já tem o stent aqui, fica difícil. Certo? Um resultado da angioplastia excelente. Ali vocês podem observar que tem aquele ramo menor subocluído em cima, junto da circunflexa, um ramo que ninguém interviria, porque é um ramo de pequeno porte, que vai continuar com aquela lesão na origem. Fluxo coronário já era ótimo, se manteve ótimo, e um resultado ótimo da angioplastia. Dando continuidade, o paciente fechou o diagnóstico com síndrome coronariana aguda com elevação do segmento ST, né, em parede anterior, e foram feitas medidas para síndrome coronariana e a ressonância que já foi avaliada por vocês. Aí, agora ficou a pergunta se realmente era só uma síndrome coronariana que esse paciente tinha. Acho que todo mundo sabe que não era. Será que não vamos ter novidade, né? Quem acha que tem hipertrófica ainda, o edema pode ser a causa da obstrução, da pseudo-hipertrofia? Eu acho que tem hipertrófica. Alguém acha que não tem, quem acha que não tem hipertrófica, levante a mão. Todo mundo acha que tem, então vamos em frente. Então, esse paciente foi revascularizado, né? Ficou com diagnóstico também de uma cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Ele também teve esse quadro de pericardite, né, que foi avaliado na ressonância. Ele foi tratado com ibuprofeno e colchicina. E também teve a presença desse trombo, né, que ele foi tratado com anticoagulação durante 6 meses. Lembrando que a gente não costuma fazer ibuprofeno logo após infarto, né? Usar anti-inflamatório não hormonal. A recomendação de diretriz é usar dose alta de aspirina, né? Uma dose de 1,5 grama até 3 gramas. A gente às vezes fica preocupado com o estômago do paciente, mas anti-inflamatório não hormonal pós-infarto interfere no remodelamento. Você não acha, Luiz? Eu acho que sim, mas aqui eu acho que tem... Você volta uma, por favor? Aqui só tem um detalhe que eu acho que houve um equívoco aqui. Qual detalhe? Você veja, esse é um paciente que necessita de um esquema antitrombótico duplo por um período de 1 ano, ou seja, um infarto com elevação do segmento ST, com todos os comemorativos associados. Mas então, hoje nós usado, né? sabemos que a tendência... Não, mas você veja, ó, anticoagulado por 6 meses. Esse era um paciente que deveria ter sido anticoagulado por mais tempo.
Baseado em quê? Num estudo chamado Augustus, que comparou esquema triplo com esquema duplo, no qual se mostrou que o uso da aspirina nesses pacientes anticoagulados só se acompanha de mais problemas hemorrágicos e problemas digestivos. Então, veja, num serviço como o nosso, esse paciente deveria ter tido alta com anticoagulante, preferencialmente um DOAC, associado a clopidogrel, pelo período mínimo de 1 ano. Após esse período de 1 ano, com aqueles detalhes que, obviamente, ele deve ter um eco de controle, para se ver como é que se esse trombo se manteve, se ele desapareceu, etc., nós poderíamos aí fazer o ajuste, mas anticoagulado por 6 meses aqui, eu acho que é um equívoco. Perfeito, também concordo. Continuando, o paciente ontem veio no ambulatório, a doutora solicitou um novo ecocardiograma e um eco transtorácico. Esse é o eletro de antes de ontem, né, Mariana? Oi? Ele realmente... Bom, estamos aqui em um ritmo sinusal, o eixo discretamente desviado para a esquerda, mas agora ele tem R em D2, né? Ele ficaria aí com o diagnóstico de sugestivo, diagnóstico eletrocardiográfico, de sugestivo eletricamente inativo em parede inferior. Diante dos fatos, a gente vê que ele mantém, então, a área eletricamente inativa inferior. Na parede inferior, a gente acaba tendo certeza, dando como área eletricamente inativa, quando a gente vê nas 3 derivações, D2, D3 e AVF, a gente é categórico em dizer que tem área eletricamente inativa. Quando pega só em 2, a gente acaba deixando suspeito. Mas como, diante do quadro, ele tem uma área eletricamente inativa em parede inferior. E ele tem um R, ele tem um QS, né, em V1 a V3, ele começa com um Rzinho embrionário a partir de V4, V5 e V6. Então, talvez ele tenha alguma recuperação aí que a gente consiga ver em eletro, a partir, talvez, na parede lateral, né? Então, ele tem aí uma área eletricamente inativa em parede também anteroapical, e ele mantém esse padrão um pouquinho de plus-minus, ainda tem alteração difusa de repolarização e mantém esse padrão plus-minus do segmento ST, melhor visualizado em V3, V4 negativo, em V5 e V6, podendo ainda corresponder à área de cinética. Aí o possível aneurisma que ele ficou dessa região. Qual a fração atual de ejeção desse paciente? Luiz Fernando, o que você acha? Comentando aqui que o Ibrim parece que tem, veja, um R embrionário que antes a gente nem imaginava que existiria de V4 a V6. Então, eu imagino que a fração de ejeção deve ter melhorado um pouco. Agora, que grau, claro, obviamente, nós precisamos ver o eco, né? Acima de 40 ou abaixo de 40? 42. Bom, vamos lá. Eu não tinha visto os eletros, mas com certeza teria mudado um pouco da minha avaliação no ecocardiograma. Bom, primeira imagem, paraesternal eixo longo, ventrículo direito e esquerdo, aorta e átrio esquerdo. A gente consegue ver aqui a parede anteroseptal e inferolateral e eu não vejo uma alteração contrátil significativa. Olhando esse eletro, para quem trabalha no pronto-socorro, no consultório, realmente eu esperava uma extensão maior já nessa primeira visão e aqui eu não vejo. O que eu vejo de curioso, primeiro, é um aumento da espessura sim do segmento basal, não tanto quanto parecia no outro exame, aqui me parece um pouco menos nessa posição, e talvez o movimento de SAM, né, o anterior sistólico da mitral, mas aqui eu não consigo definir muito bem, como a gente vai ver posteriormente. Analisando agora com fluxo, eu vejo uma insuficiência mitral discreta, sem IAO, nenhuma aceleração significativa na via de saída, nem até onde eu consigo ver no meio do ventrículo. Então, por enquanto, nada específico para declarar. Usando o modo M, aí sim, eu traçando o modo M pela válvula mitral, incluindo o septo, eu não vejo um SAM tão característico, daquele que encosta no segmento basal. Então, aqui eu vejo a abertura da válvula mitral, lembrando que é como se a gente estivesse olhando para baixo no ventrículo direito, septo e ventrículo esquerdo. Então, direito, septo e ventrículo esquerdo. Aqui é a válvula mitral, né, com a imagem característica. E aqui, em vez de uma linha única, eu vejo que descola um pedaço, digamos assim, que seria esse movimento do aparato subvalvar ou da mitral na direção da via de saída. É muito discreto, não encosta no septo, então, pelo eco, no transtorácico, né, no paraesternal, usando o modo M, eu diria que é um SAM muito discreto, um movimento bem discreto.
Agora, fazendo uma imagem usando o tridimensional, né, o multi-D, eu foco ele na via de saída aqui do ventrículo esquerdo e olho ele de frente para a gente. É como se nós estivéssemos dentro da aorta, olhando aqui na via de saída, e eu vejo um pedacinho da mitral entrando aqui nela, ó, um pedacinho balançando. Então, realmente tem uma protrusão da mitral bem aqui para dentro da via de saída. E aqui seria a válvula mitral. Então, uma imagem bastante legal, só para a gente entender um pouquinho do SAM. Já considerando o diagnóstico de hipertrófica, eu olhando os papilares, nenhum dos dois me parece tão hipertrofiado, então não me daria uma dica tão forte, a não ser um giro um pouco de anti-horário do papilar mais anterior. Mas é bem discreto, não segue tanto o padrão das outras hipertróficas como a gente tem visto. Aqui, mais uma vez, agora uma análise da contratilidade apenas qualitativa primeiro, para a gente ver que realmente o papilar ele chega a encostar aqui no septo. A gente vê uma cavidade bastante fechada, uma obliteração bastante importante da cavidade, que podia gerar, sim, um gradiente médio ventricular, já que na via de saída a gente viu que não tinha nada significativo. Fazendo um apical 4 câmaras, mais uma vez, a gente vê aquela implantação diferente que o Paul já tinha chamado a atenção. Então, o papilar mais apical, ele vai até lá no folheto interior da mitral, e aqui no meio ele pode, sim, gerar um gradiente. Apesar de que no aliasing, né, na avaliação de fluxo apenas, eu não vejo aquela aceleração apenas aos olhos nus, digamos assim, né? Tenho que usar a avaliação do Doppler. Aqui o refluxo mitral discreto. Mais uma vez a análise da aceleração com aquela discinesia apical. Então eu não tenho gradiente nenhum. Geralmente esses pacientes hipertróficos que têm aneurisma, essa discinesia apical, são aqueles portadores de um gradiente médio ventricular bastante intenso. Aqui eu não tenho nenhum deles, eu não vejo. Então isso aqui até abriria a chance da gente pensar em coronariopatia se já não tivesse todas as informações prévias. E a análise do gradiente, que é uma das coisas que importa, a gente vê que era um gradiente bem baixinho, médio ventricular, talvez por isso a gente não conseguisse ver só com o olho, né? Forma de dizer, e fazendo a valsalva, eu vejo um aumento, inclusive uma mudança do padrão do gradiente, algo que a gente tem visto, inclusive nas ablações do hipertrófico com o Bruno, que quando você tem uma lesão e a contratilidade é menos intensa, a gente muda também o formato do fluxo, não só o valor em si. Então aqui, em vez de 91, que era no passado anterior, esse atingiu um máximo de 23 milímetros de mercúrio, né, com valsalva, a gente não conseguiu atingir o que era antes. Agora sim, por último, a avaliação segmentária da função, a gente tem a cinesia de todos os segmentos apicais, tem uma discinesia do ápex, do ventrículo esquerdo, o ventrículo direito aparentemente preservado, fração de ejeção bem maior do que a anterior, de 55%, lembrando que isso não é uma avaliação direta da função ventricular, isso é só uma diferença de volume, como a região acometida e pelo menos analisada pelo eco é só a região apical, tende a perder menos. Então, dá limítrofe para os valores de eco. Aqui o pimentão, mostrando a discinesia no eco tridimensional da região apical. E a avaliação do strain, mostrando que não só ele tem um acometimento bem significativo da região apical, como ele tem sim redução de outros segmentos do ventrículo. Então ele tem uma doença associada, miocardiopatia associada do ventrículo esquerdo, tem alteração em diversos segmentos, mas muito mais extenso na região apical, relacionada ao infarto ou evento que ele teve previamente. Mais uma curiosidade que a gente traz aqui é a análise do strain do átrio esquerdo. A gente tem os valores aqui bem perto do normal, então apesar de ser um paciente que tem cardiomiopatia hipertrófica e que teve infarto prévio, ele tem uma função atrial limítrofe para normal, o que chamou bastante atenção. Função do ventrículo direito, essa sim, absolutamente preservada, todos os índices preservados, fração de ejeção, TAPSE, o strain global e o incluindo apenas a parede livre estão todos dentro do normal, exatamente 18,25, um TAPSE de 22. Fração de ejeção também normal, de 53,5%, lembrando que o normal acima de 45%, mostrando que a única doença que o eco conseguiu achar foi no ventrículo esquerdo. Então, uma fração de ejeção limítrofe dentro da normalidade, a cinesia do segmento apical com discinesia do ápex, strain bastante reduzido difusamente, mas muito pior nessa região relacionada ao infarto. Obrigado. Sem trombo, nenhum trombo visível. Surpreendente, né? Eu quero perguntar para o Paul. Paul, era esse o comportamento que você esperava da parede anterior pela ressonância, não? Então, aí vem a famosa discussão, né, Dr. Ibrahim? A gente lauda por segmento, por território ou por paciente. A gente fica restrito mais aos segmentos e anatomias. A gente, às vezes, não tem uma opção antes de fazer o exame. Mas, assim, o que mais chamava a atenção na ressonância é que
a espessura miocárdica era muito mais reduzida no segmento apical. O componente de realce tardio no segmento médio era muito prejudicado pela quantidade de edema. Então, a quantidade do realce deve ser valorizada, mas eu acredito que o mais importante é o edema, né? Porque isso falava muito para a gente que provavelmente esse território tinha sim um potencial de recuperação. Então, se eu fosse para chutar aqui, não ia recuperar pela ressonância, ia ser a ponta, mas com certeza os segmentos médios, por quantidade de edema e a contratilidade não sendo 100% acometida, eu esperaria sim uma recuperação da pressão arterial. Então, eu vou ficar... Não, mas deixa eu falar antes, porque senão, como eu falei, eu não conheço o caso, se eu falar depois, aí tá viciada a análise. Mas você concorda comigo que 90% dos serviços dariam como sem potencial de recuperação contrária à parede anterior? Então, eu acho, e à medida que a gente esse protocolo da Bárbara está sendo extremamente útil para nós, em revisarmos algumas coisas, existem alguns critérios que a gente deve valorizar bastante. Primeiro, onde não tinha perfusão, não tinha perfusão pela ressonância, que representam as áreas que você tinha oclusão de microcirculação. E nesse caso era muito específico, distal e parede a septal distal, né? Apical e anterapical, bem na ponta. Segundo, o edema te faz superestimar a extensão do realce, porque o realce é gadolínio espalhado onde não deveria estar, no interior da célula e no interstício. Você tem edema, aquela água, entre aspas, espalha o gadolínio e você acaba tendo uma sensação mais extensa do que deve ser. Terceiro, quando tem alguma condição associada, essa condição associada pode mascarar. Então, muito provavelmente, aquele realce mais proximal devia ser da hipertrófica, um pouco de isquemia junto, e isso faz com que a gente possa ter a sensação de que a área sem potencial de recuperação contrátil é maior do que aquela que de fato é. E quarto, a vida é teimosa e sempre vai tentar arrumar um jeito de se manter viva, por menos que a gente ache que isso é possível. Tem uma coisa que eu não comentei, também. O maior espessura que eu gravei o exame, e é mais recente esse, eu só encontrei de 15 milímetros, corroborando com a redução do edema, talvez tenha reduzido a espessura. Outra coisa, não sei se o Dr. Ibrahim comenta, são 2 pontos. Na ressonância, essa agressão aguda pode levar a uma piora da função da fração de ejeção geral e depois ele ter um recrudescimento e melhorar, né? Isso também acontece. Não só isso é verdade, como também explica por que provavelmente o gradiente na fase aguda era maior do que você está encontrando aqui agora. Porque aquela região era nutrida pelo primeiro septal que estava aberta ainda. Então, você faz uma hipercinesia compensatória na fase aguda, que à medida que você vai recuperando a função contrátil, ela vai voltando a uma condição mais habitual. Então, isso tudo explica o que a gente encontrou. Mas a diminuição da contratilidade pode ter reduzido o gradiente também, né? O paciente reduziu a contratilidade dele. Mas os relatos de obstrução de via de saída pós-infarto, geralmente são assim como o Dr. Ibrahim falou, ele tem um infarto do médio ou do apical, aumenta a contratilidade basal e acaba fechando a via de saída. Só um comentário rápido, veja, é claro que aqui o paciente tem uma somatória de cardiopatias, mas nós todos sabemos que, veja, uma recuperação dessa ordem é incomum, mesmo no paciente reperfundido. E esse paciente foi tratado num momento muito tardio, né, que ele não fez nenhum tipo de reperfusão. E que sempre vale a pena investir no paciente, né? Muitas pessoas com aquele resultado da ressonância talvez não intervissem nessa lesão da descendente anterior, mas a pessoa que fez a cinecoronariografia, acho que teve aquela mesma impressão que se comentou, que tinha alguma contração, que a perda não era tão extensa, e o paciente acho que se beneficiou muito da revascularização, né? Sensacional. Max. Parabéns a todos, boa tarde. Feliz de estar aqui de novo em casa. Só comentar sobre a ressonância, também que o Dr. Ibrahim falou muito certo, que o edema sempre que considerar, tem mais por consideração com o edema, justamente porque temos também a medida da área de risco, né? Que é o ESA, né? O Endocardial Surface Area, que a gente poderia regredir tanto do edema com o realce tardio, lembrar que o realce tardio, a fibrose também regride, né, tanto pela massa e tal, e aí sempre ter em conta que o edema é superestimado, né, sempre vai ser superestimado, porém tem área, não sempre falar de viabilidade, né, uma coisa muito importante, bater que tem uma viabilidade, e na imagem a microcirculação também regride, né, então tipo
sempre um overflow vai ter uma regressão com o tempo, independentemente, dependendo, melhor dito, da anatomia coronária também que é acometida. Só isso, obrigado. Só 5 palavrinhas sobre a ressonância de controle. Então, vamos pulando para o que interessa. Então, a gente enche os longos, observa justamente isso, função preservada, perdendo só restrito no segmento apical com discinesia. Vocês veem no Cine 3 câmeras, lembrou um pouquinho o torto corte, mas a gente percebe que não tem um jato de aceleração significativo. Função sistólica totalmente preservada, aqui na base, não tem nenhum acometimento, e a ponta de cinética com uma discreta cinesia da porção apical. Então, vocês veem as mudanças da ressonância, a gente até colocou mais valores, 65, que o Tito falou, a fração de ejeção não é nada mais do que um cálculo de volumes, não é a função mesmo, porque até pode ter contratibilidade compensatória e hipercontratibilidade na porção basal, podendo dar uma impressão de superestimar, vocês veem que aumentou muito. Real edema, não tem mais edema, é um paciente que foi um acometimento mais agudo, e o resto tardio, olhem que impressionantes imagens. Justamente o que o Dr. Ibrahim conversou, né? O edema costuma superestimar isso. Então, quando tem mais quantidade de edema, esse realce deve ser avaliado com muito mais detalhe, com muito mais carinho, porque percebam como o realce que a gente vê agora é simplesmente subendocárdico nos segmentos da parede anteroseptal, né? E não tem um acometimento transmural muito compatível com o resultado clínico e simplesmente restrito no ápex, onde foi observado o grau de discinesia e confirmando que também não tem mais trombo aqui. Portanto, uma ressonância bastante interessante aqui. E aqui o ápex, observando que não tem mais trombo. Chama a atenção, né, Dr. Ibrahim, que o pericárdio ainda tem um pouquinho de realce tardio, porém a clínica é muito importante aí para guiar o tratamento. O ibuprofeno não resolveu a inflamação. Exato. Obrigado. Eu gostaria muito de ver os exames, a ressonância desse paciente antes do infarto, mas eu acho que esse infarto pode até ter tido um papel favorável na doença dele, de ser um hipertrófico A gente obstrutivo fez maior, uma né? alcoolização isquêmica, né? Isso, aí a doutora vai falar agora sobre a alcoolização. Só um adendo, nesse protocolo da Bárbara, está prevista a ressonância com 6 meses e com 1 ano. Então, nós vamos ter evolução depois de 1 ano para saber como é que é. Gostaria de uma retrospectiva, não está incluída. Não está incluída. A gente pode tentar. Eu me voluntaria a voltar no tempo para fazer. Boa tarde, meu nome é Flávia, sou residente aqui, orientada pela doutora Dileide. Depois dessa discussão toda, vou falar um pouquinho sobre a terapia de redução septal através da ablação alcoólica. E para iniciar um pouquinho sobre esse assunto, eu queria trazer aqui a diretriz de miocardiopatia hipertrófica de 2020 da AHA e o fluxograma que ela traz para a gente sobre o manejo terapêutico desses pacientes, né? Então, inicialmente, os pacientes com miocardiopatia hipertrófica que tiverem uma fisiologia obstrutiva, ou seja, aqueles pacientes que têm um estreitamento da via de saída do VE e que isso desencadeia, né, vetores de fluxo sanguíneo que desloca os folhetos da válvula mitral anteriormente, ou aqueles pacientes que têm uma alteração anatômica na válvula mitral e no aparelho, que então estão mais suscetíveis a vetores de fluxo anormais da movimentação anterior sistólica e que apresentam sintomas, devem ser tratados primariamente com primeira linha, né, beta-bloqueadores ou bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos e, se mesmo assim forem refratários ao tratamento, aí mantendo uma classe funcional 3 e 4, devem ser avaliados, então, para uma terapia de redução septal. E aí a terapia de redução septal vai avaliar se o paciente é candidato ou não à cirurgia, para uma mectomia, ou se ele é candidato a uma ablação septal alcoólica. Eu trouxe esse quadro da própria diretriz, em que ela compara aqui tanto a mortalidade quanto as complicações em 30 dias dos pacientes submetidos tanto à miectomia quanto à ablação septal com álcool, então mostrando aí menos de 1% de mortalidade em 30 dias, menos de 10% de complicações adversas em 30 dias e, por outro lado, uma melhoria na classe funcional muito importante, maior que 90 em ambas e também com redução do gradiente de via de saída do VE.
Por outro lado, a gente tem aqui que os pacientes submetidos a uma mectomia tiveram que ser submetidos a uma repetição do procedimento em menos de 3% e naqueles com ablação septal em menos de 10%. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu trouxe esse artigo que foi publicado há um tempo atrás, em 2013, na revista portuguesa de cardiologia, em que ela fala da necessidade da identificação de forma obstrutiva, porque com o tratamento a gente consegue a melhora ou a resolução completa dos sintomas desses pacientes e que 5 a 10% desses pacientes que são submetidos a uma terapia medicamentosa não vão ter uma eficácia, não vão tolerar ou então tem essa terapia medicamentosa até mesmo contraindicada. E aí então a gente teria terapias invasivas para redução da espessura desse septo, da basal do septo interventricular e também para ter uma redução dessa obstrução. E aí a gente tem então duas terapias, que seria a miectomia cirúrgica através da própria excisão direta no músculo septal e, por outro lado, a ablação alcoólica septal, que é uma alternativa percutânea para os pacientes que têm uma contraindicação ao procedimento cirúrgico ou até um risco cirúrgico elevado. Então, ilustrando a ablação septal alcoólica, que é feita, acabei não falando, né, mas é um hospital de Santa Marta, de Lisboa. A gente tem aqui, nessa figura, nessa primeira imagem, a angiografia com a incidência oblíqua direita cranial da coronária esquerda, mostrando a septal-alvo. E essa septal-alvo, né, através da nossa DA, sendo que a gente pode ter uma origem anômala, proveniente tanto da direita, da circunflexo ou da diagonal. E aqui, na segunda imagem, a gente tem a cateterização seletiva da septal-alvo com a colocação de catéter de balão. Quando a gente vem aqui, então, na imagem C, a gente tem uma angiografia seletiva da septal-alvo com injeção de contraste através do lumen do catéter de balão, e essa injeção de contraste ela permite confirmar a total oclusão, né, com a ausência de refluxo de contraste precedente anterior. Isso vai propiciar uma segurança depois na injeção alcoólica. E na imagem D, a gente tem uma imagem ecocardiográfica transtorácica de 4 câmeras, em que a gente avalia essa ecogenicidade na região alvo, onde ocorre a ação e a turbulência do fluxo. Bom, num período posterior, a gente então vai ter a injeção de morfina e depois a injeção alcoólica através dessa septal, e nós vemos aqui na imagem A, né, a cateterização seletiva da segunda septal, na imagem B, a seletiva da primeira septal, e já na imagem C ecocardiográfica a gente começa a ver uma opacificação da parte da direita, né, do septo após a injeção do contraste, e na imagem D, essa opacificação adequada do septo na porção basal em relação ao folheto anterior da válvula mitral, depois da injeção de contraste. E aqui ele traz a imagem tanto ecocardiográfica e o Doppler, que ele compara pré-procedimento e 3 meses após. Então, a gente tem na imagem A uma ecocardiografia transtorácica, né, 4 câmeras aí, prévia à intervenção, com essa hipercogenicidade, e na imagem B um Doppler contínuo, mostrando aí um gradiente alto, né, na via de saída do VE. Na imagem C, então, 3 meses após, a gente tem uma diminuição significativa, né, visualmente, da espessura da porção basal do septo, e na imagem D, esse Doppler contínuo que mostra uma diminuição significativa da obstrução de via de saída do VE. Bom, para finalizar, eu trouxe esse estudo, que foi publicado em 2022 na JACC, e é um estudo que, apesar de ser uma corte retrospectiva, foi um paciente que acompanhou pacientes, né, durante 6 a 4 anos em serviços tanto dos Estados Unidos quanto da China. Foram 3.859 pacientes em segmento após a ablação septal alcoólica. Desses 3.859, 3.274 foram submetidos à miectomia e 585 foram submetidos à ablação alcoólica septal. E foi encontrado nesse estudo uma mortalidade operatória de 0,3 no grupo submetido à miectomia e 0,7 no grupo da ablação alcoólica.
sendo que achei interessante trazer que todos esses pacientes tinham uma expertise na realização nos procedimentos, sendo que eles tinham pelo menos uma experiência de mais de 300 miectomias e mais de 150 ablação septal alcoólica. E encontrou também que no grupo submetido à ablação alcoólica, os pacientes eram mais velhos e mais comorbidades, e a gente encontrou, diferente aí do que a gente tinha na literatura, uma maior mortalidade na ablação septal alcoólica de 26% por todas as causas a longo prazo, versus 8% no grupo miectomia, e isso já ajustado para a idade e comorbidade. A crítica é que, por ser um estudo retrospectivo, uma corte retrospectiva, a gente não consegue inferir que a miectomia seria melhor, né, do que a ablação septal alcoólica, mas com certeza trazem dados aí bastante inovadores em relação ao que a gente tem na literatura. Obrigada. Excelente, doutora Flávia, obrigada, mas provando que infarto nem sempre é ruim, né? Tudo depende do final, né? Sorte ou azar depende do final. Se não tiver morte súbita na hora. Outros olhos para o infarto, né, Luiz? Gente, então vamos agradecer a presença de todos. Achei esse caso realmente bastante interessante, que a gente não costuma pensar no infarto, ter um resultado feliz. Foi o caso desse nosso paciente. Não é, Ibrahim? Você termina, por favor? Eu queria terminar trazendo a mensagem que o Divaca Pereira, que é o médico que apresentou o Revive, agora no resultado de 5 anos do Revive no College, ele diz uma coisa a respeito do miocárdio hibernante que a gente pode dizer também de miocárdio atordoado, que tudo que a gente pensava que sabia disso tem que ser revisto. E eu tenho certeza que essa tese da Bárbara vai ajudar muito nesse sentido, da gente a reaprender a ver coisas de uma maneira diferente, como esse mouse incrementado está mostrando aí para todo mundo, mas a gente não pode continuar, a gente não faz mais nada como a gente fazia na década de 80, mas a gente ainda pensa em miocárdio hibernado, miocárdio atordoado, como a gente pensava na época. Então, acho que a apresentação do caso foi fantástica, a sua revisão foi muito boa, fantástica também, assim como foram fantásticos, como sempre, a doutora Mariana, o doutor Paul, doutor Tito e, em especial, Edileide, uma das poucas pessoas que me irritam no Dante Pazanese, que é o Luiz Fernando. Porque nós somos colegas de residência, o Luiz Fernando não envelheceu um segundo desde que a gente terminou. Eu pareço pai dele hoje. E nós fizemos residência no mesmo grupo. É meu amigo há muito tempo. Eu não vou dizer quanto, porque eu já estou irritado com esse negócio de tempo. Obrigado a todos, bom feriado, até a próxima semana.